Dizem que quando você passa próximo a um cemitério durante a noite, dependendo do horário, você poderá ficar frente a frente com um homem sem cabeça. Um homem que aparece do nada, não possui sua cabeça e por algum motivo acabaria correndo atrás de você somente para assustar. Existem algumas histórias de pessoas que acabaram presenciando, ficando de pertinho e até correndo desse homem sem cabeça. Pessoas que passaram em frente ou próximas a um cemitério muito tarde da noite. E os sustos que essas pessoas tomaram, nós contaremos a seguir no vídeo de hoje, relatando assim as histórias que essas pessoas acabaram contando. Quando um homem que morava em uma rua muito próxima ao cemitério iria para a casa de sua namorada e retornava somente tarde da noite, nessas rotinas geralmente não aconteciam nada demais. Mas um dia ele passou do horário e acabou ficando até de madrugada na casa dela. Ela também morava muito próxima àquele cemitério. Então, em suas viagens para casa, ele voltava a pé, já que não ficava muito longe dali. Nesse dia, ele se despediu da namorada e saiu da casa, caminhando em direção à sua. E assim, se aproximando do cemitério, um gelo começou a tomar conta daquele homem no meio da rua. Ele nunca havia sentido aquilo antes, naquele trajeto. Quando chegou muito próximo ao cemitério, o homem sentiu alguns passos vindo atrás dele. Lógico que ele olhou para trás imediatamente para ver o que seria aquilo. Olhando para baixo, ele viu os sapatos daquela pessoa. Eram sapatos sociais, assim como suas roupas também. Mas aí o homem decidiu analisar aquela pessoa por inteiro, caminhando continuamente. Quando olhou para cima, notou que lhe faltava a cabeça. Mesmo assim, uma gargalhada se fez presente naquele momento, assustando aquele homem. Pois um homem sem cabeça, gargalhando daquela forma, só poderia ser algo sobrenatural. E logo o homem começou a correr, mas foi seguido por aquilo que não somente corria, mas gargalhava também. O homem corria assustado, pedia socorro, mas ninguém lhe ouvia. Até que ele foi se aproximando de sua casa. E foi só aí que aquele homem sem cabeça parou de seguir ele. Ele entrou em casa assustado, foi diretamente para seu quarto, para a cama, e cobriu seu corpo todo se tremendo. E não precisa nem dizer que após esse dia, nunca mais, ele voltou da casa de sua namorada nas madrugadas. E decidiu também que mesmo assim, só iria para lá de carro. Quando um grupo de pessoas voltavam de uma festa à noite, passando assim, próximas a um cemitério, todos estavam brincando descontraídos. Assim, nada de estranho poderia acontecer. Todos estavam muito animados, mas de repente, eles acabaram notando um homem vindo ao longe. A rua estava um pouco escura, então eles não conseguiam ver que homem era aquele. Mas também não deram muita importância àquilo, pois ali haviam muitas pessoas. Sendo assim, não havia nada que temer. Porém, eles estavam errados. Conforme eles iriam se aproximando daquele homem deles, eles conseguiam ouvirem alguns cochichos,
ao longe e algumas risadas tenebrosas que começariam a assustar aquele grupo de pessoas. E esses sons estavam vindo da direção daquele homem que usava uma roupa social. Ele estava com suas mãos em seus bolsos da calça. Foi só quando aquele grupo de pessoas se aproximaram tanto daquele homem que notaram que ele não tinha cabeça. Todos acreditavam que ali era somente uma peça que aquele homem estava tentando pregar neles. E assim chegaram muito próximas, sem acreditar no que estavam vendo ainda. Mas somente viram uma garganta cortada com sangue. E daquele espaço vazio onde era para ver uma cabeça, uma gargalhada altíssima vinha, provando que aquilo tudo não era uma peça e fazendo com que todos começassem a correr imediatamente. Só que aquele homem sem cabeça também foi atrás deles, gargalhando. Estamos falando de um grupo de pessoas que estavam correndo assustadas, gritando, desesperadas, de um homem sem cabeça que só parou de seguir elas quando se aproximaram novamente da festa onde eles estavam. Algumas pessoas entravam no cemitério para furtarem algumas velas. Sim, uma prática muito comum em tempos antigos. Nesse dia, haviam 5 pessoas dessas que praticavam esses furtos. E para fazerem isso, eles teriam que entrarem ali durante a noite, um horário tranquilo. E assim fizeram. Foram até o cemitério para começarem a praticarem aqueles furtos. Uma prática que era bastante comum. Nada atrapalharia aquela prática deles. Ninguém os pegaria. Até aquele dia, ninguém os observavam, a não ser o homem sem cabeça. Eles praticaram os furtos, que para eles tudo tinha ocorrido muito bem. Então foram se dirigindo para a saída do cemitério, pulando assim o muro em direção à rua. A rua estava com pouca iluminação. As luzes haviam se queimado. Assim que todos pularam e olharam na direção do portão do cemitério, do lado de fora estava um homem parado, como se estivesse observando eles. Como estava um pouco escuro, eles não conseguiam ver nitidamente, mas teriam que passarem por ali para irem embora. E assim foram caminhando na direção do portão do cemitério. E arrepios começou a tomarem conta dos corpos daquelas pessoas, conforme iriam se aproximando do portão do cemitério e também daquele homem estranho. E quando eles iriam passando por aquele homem, veio aquela gargalhada tenebrosa que fez todos olharem para aquele homem estranho. E todos observaram que ele não tinha cabeça. E nesse momento, ele começou a caminhar na direção daquelas pessoas, que começaram, assustadas, a acelerarem cada vez mais seus passos. E quando isso ocorria, aquele homem sem cabeça também acelerava os seus, até que aquelas pessoas começaram enfim a correrem assustadas. E aquele homem sem cabeça também começou a correr em direção a elas. Foi aí que todos começaram a soltarem tudo aquilo que estava sendo levado daquele cemitério. E foi nesse momento que as gargalhadas daquele homem pararam. As pessoas continuariam a correrem. Olhando para trás, todos viam aquele homem parado, observando eles correndo ao longe, parado próximo àquelas velas que haviam sido furtadas por eles. Então,
Aquele homem sem cabeça só parou de seguir eles após eles soltarem o que estava sendo levado daquele cemitério. E após isso, nunca mais aquelas pessoas entraram em um cemitério para praticarem furtos, por medo de verem novamente o homem sem cabeça. Essas histórias podem serem realmente verdadeiras ou não. Fato é que passar próximo a um cemitério durante a noite, realmente podemos nos depararem com algo estranho. Então, por via das dúvidas, melhor evitar para não se deparar com um homem sem cabeça também.